falar dessa existência, né? E todo o processo dessa nossa existência, né? Desde pequenos, nós nascemos, as crianças, elas nascem, são totalmente daltônicas. 30 dias depois, ela começa a ter a percepção de cores, né? E parece que a nossa existência, a nossa jornada, muitas vezes, né? Nós temos uma percepção daltônica, né? Não conseguimos contemplar as cores, né? A beleza, não porque elas não existam, elas sempre estão ali, mas porque muitas vezes em nós há muitas insatisfações, há muitas frustrações. E pegando naquilo que, né, é vida, quando nós entendemos, né, desde que a gente entra na escola, o vestibular, né, as filosofias dizem que penso, logo existo. Então nós só temos a percepção da vida quando nós conseguimos, né, ter uma consciência dela. Nós conseguimos ter uma consciência de tudo que está ao nosso redor. E uma compreensão, né, que parece que o nosso espírito nos impulsiona, né, ao ponto de dizer, olha, você terá duas escolhas: existir ou viver. Amém? E nós baseamos nisso, né, dizendo que é vida. Quem nas suas frustrações, na tua tristeza, na tua raiva, já não disse a minha vida é um inferno, né? Ou sabe, isto que é vida? E nós trabalhamos, Salomão em Eclesiastes disse, olha, todo trabalho, todo ardor do trabalho da mão do homem é enfado e fadiga, né? E nós pensamos em conquistar uma vida através de muito esforço, de muito suor, para conquistar aquilo que nós pressupomos que é vida, né? Pensamos, olha, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, para ter uma vida melhor, né? E a existência dele vai passando e ele não vive aquilo, né? E quando chega a usufruir, né, ou gozar daquilo que ele conquistou, Salomão vai dizer, é como se ele tivesse corrido atrás do vento, né? Ele chega a um ponto agora que ele existe. Ele existe. Tem pessoas que só existem. Mas essa não é a vontade de Deus, somente existir. Diga, é ter vida. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida, né? Para que você tenha vida e a tenha em abundância. Amém? É algo que nós temos que entender que é uma busca. É uma busca, e muitas vezes ela é constante, é persistente. Nós buscamos para resolver algo que está mal resolvido dentro de nós. E quando estamos mal resolvidos, nós só existimos. Mas é o desejo, né? Todo mundo ou trabalha ou estuda, mesmo estudando, buscando sabedoria. Salomão vai dizer assim, aquele que busca, sabe, a sabedoria constantemente, com muito esforço, também é enfado e fadiga. Ele se cansa. Nós cansamos, né? Algo que Deus, Ele quer que nós venhamos a entender, porque Deus quer resolver situações interiores, né? Para que nós possamos refletir no nosso exterior. Amém, amado? Ter, né, existência denuncia somente a ausência de uma vida interior. E nós temos que ter essa vida, e muitas vezes nós temos essa vida, que é chamada Jesus, e não estamos vivendo a vida, né, que é Jesus. Jesus é vida, diga, Jesus é vida. Abra vossas Bíblias em Mateus capítulo 19, versículo 16. Amém? Eu quero falar um pouco sobre isso, existir e viver, né? A diferença entre só existir
Pessoas que chegam a um ponto da sua vida, ele vai dizer: olha, passou minha vida, eu não conquistei nada, ou o que eu conquistei, não estou satisfeito com o que tenho, né? Queria viver outras coisas, né? E ele diz: eu não aproveitei a vida. Porque ele se apega, né, à vida nessa dimensão dessa existência. Enquanto o tempo vai passando, né, as pessoas elas vão muitas vezes chegando a um ponto da sua vida aborrecidas, frustradas, descontentes, tristes, né? Triste. Vai se olhar no espelho e vai pensar: essa não era a vida que eu queria ter. Essa não era a vida, mas, e ainda muitas vezes, né, coloca Deus em algo que Ele não fez, né? Mas foi a vontade de Deus. Escuta, muitas vezes, né, as experiências, as situações que nós vivemos na nossa existência. Porque tudo aquilo que não gera vida em você é mera existência. Quem está entendendo aqui, amém? Amém? Então, quando eu penso, logo existo, eu vou ter a percepção das coisas que estão ao meu redor. E muitas vezes você vai se encontrar insatisfeito, né? Sabe, muitas vezes com você mesmo, né? Altura, peso, aparência, cabelo, isso, aquilo. E vai ficar triste porque você queria viver de uma outra forma, né? E ter uma outra forma. E não consegue aproveitar algo que Deus quer nos dar. Diga, alegria da vida, né? Em Mateus 19, 16, vai falar de uma pessoa, um jovem ainda, olha só, jovem. E ele era muito rico, né? É a passagem do jovem rico, né? Imagina, tem pessoas que buscam a riqueza, né, para aproveitar a vida, né, usufruir da vida, ter tudo na vida, porque viver isso é ter, né? Ele liga, sabe, em viver, em ter. Imagina só, chove, muitas pessoas correm atrás de uma boa estrutura financeira, de bens materiais, né? Vou viver a vida. Se eu tivesse dinheiro, o que você faria? Eu ia viver a vida. Eu ia viajar, eu ia comprar, eu ia isso, eu ia aquilo. Porque na percepção dela, isso que é vida. Não é vida. É uma existência. A passagem do jovem rico diz assim, versículo 16, diz assim: eis que aproximou-se dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna. E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar, vamos repetir junto, diga, na vida, guarda os mandamentos. 18, disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade, né? O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e siga-me. Amém? Aquele jovem rico tinha muitas propriedades, tinha muitos bens, provavelmente herança, né? Sabe, dos seus pais, que conquistaram muitas coisas, né? Porque a Bíblia diz que o pai deixa herança para o seu filho, né?
Então o sucesso não vinha só dele ter a capacidade de administrar aquilo que ele recebeu dos seus pais, né? E ele conseguia administrar tudo, mas denuncia que ele está procurando algo. É uma procura que ele ainda não tinha encontrado. Ele vai chegar para Jesus e diz: olha, o que eu farei? Que bem eu farei nessa terra para ter, diga, vida. Ele estava pensando na vida eterna, mas também estava pensando que ele poderia fazer um bem, sabe, com seus bens para adquirir a vida eterna. E quando ele fala que bem eu farei para ter a vida eterna, Jesus diz assim: guarda os mandamentos, porque a vida eterna você não compra com seus bens, você não conquista com aquilo que você tem, com aquilo que você possui. A vida eterna se conquista, diga, com obediência. Guarda os mandamentos. Ele fala: o que eu posso fazer de bem nessa vida, né? De bem, para ter a vida eterna. Como que se quisesse negociar, se quisesse comprar. Tem muitas pessoas que têm bens e são generosas, né? São generosas, ajudam, faz caridade, faz isso, faz aquilo, como que, sabe, para ter uma sensação que o céu se agradará, ou ele poderá conquistar a vida eterna através daquilo. Quem está entendendo bem? Através de uma boa obra, através de uma caridade. Não, eu não preciso ir na igreja, sou uma pessoa boa, eu faço caridade, eu dou esmola, eu faço isso, faço aquilo, né? Sabe? Deus é comigo, mas ele não quer compromisso com Deus. Diferente desse jovem, ele se preocupava, ele buscava, mas naquilo que ele vivia, ele não tinha certeza da vida eterna. Guarde os mandamentos, guarde os mandamentos. E ele diz assim: Senhor, eu tenho observado isso, eu tenho obedecido, né? Eu tenho obedecido aquilo que você está falando, eu tenho obedecido. Mas mesmo na sua obediência, ainda tinha muitas inquietações na alma. A incerteza de um amanhã. Não o caso dele, o amanhã ele vai ter para pagar as contas, no amanhã ele vai ter para comprar, no amanhã ele vai ter para negociar, no amanhã ele vai ter para abençoar. Ele não estava preocupado, sabe, nesse contexto deste amanhã, né? Ele estava preocupado em um tempo em que a morte ia bater na porta dele. E ele buscava, porque ele tinha uma sensação que aquilo não era suficiente. Aquilo que ele fazia, ou tinha, ou na sua religiosidade, cumpria, ele não tinha certeza. Ele não tinha certeza. Algo que o Senhor fala sobre, diga, a alegria da salvação. A alegria da salvação é uma certeza. É uma certeza, é uma forte convicção que eu sou salvo, né? Independente de tudo, a minha alma, meu espírito tem certeza, sabe, de uma outra vida. E a nossa contemplação desta vida muitas vezes não pode gerar tristeza, porque muitas pessoas decepcionam a Deus, porque pensam que serão felizes somente nessa vida, se ter, se poder, né? Se conquistar. Jesus disse que a vida de um homem não pode ser medida naquilo que ele tem. Quem está entendendo amém? Né? Tem pessoas que medem sua vida por aquilo que ele tem, né? Por aquilo que ele pode, né? Por aquilo que ele pode se movimentar, conquistar, usufruir. Como tem pessoas que fazem com muita facilidade, não é verdade? Né?
entra no contexto, eu estou aproveitando a vida. Não. Sem Jesus ninguém, sabe, aproveita a vida. Somente usufrui a sua existência. Quem diz amém? Tem pessoas que só existem, não vivem, né? Só existem, elas não vivem. Estão enfermas, estão numa cadeira de roda, estão nos hospitais. Elas existem, e a existência dela é com muitas dores, é com muito sofrimento, né? Ela diz: isso aqui não é vida. Isso aqui não é vida. Isso aqui não é vida. Esse sofrimento não é vida. Então, nos dois contextos, ela só existe porque no outro também não é vida. Quem diz amém? Não é a verdadeira, diga, vida. Por isso que Jesus disse: olha, eu sou. Você quer encontrar vida, alegria? Jesus disse: eu sou. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. Quem diz amém? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a nossa procura, muitas vezes focada, né, uma jornada muitas vezes louca para manter a vida, né, ou a pretensa vida que pensa ter, manter o padrão, né, manter o nível, né, não, eu tenho que manter. Tem pessoas que quando perde o padrão de vida, ele se mata. Ele tira a própria vida, porque a vida dele estava ligada no padrão que ele tinha. Quem está dizendo amém? Ele podia usufruir, viver agora, está numa crise. Está numa crise. E para ele, quando chegou a crise, acabou ali, está, sabe, sofrendo perda, sofrendo dano, né? Acabou minha vida. O que eu vou fazer da minha vida? Porque ele procurava sustentar o padrão, o nível, a estrutura dele. Quem está dizendo amém? Agora com isso eu não consigo. Olha o que eu fiz na minha vida. Olha o que fiz na minha vida. Aí você tem que entender que Jesus ele veio para dar, diga, vida. E esse jovem ele buscava. Ele podia ter tudo na vida. Quem está entendendo, diga amém. Ele era rico. E a obediência dele, a sujeição, denunciava que ele buscava algo além desta vida. Ele buscava algo além dessa vida. Então, quando as pessoas têm uma vida que estão dispostas a morrer por ela, então a existência delas tem um sentido, tem um propósito. Amém? Então, quando as pessoas têm uma vida que você está disposta a morrer por ela, aí a tua vida terá um propósito. Muitas pessoas estão dando, sabe, todo o fôlego da sua existência para uma vida que não vai gerar a vida eterna. Não vai gerar a vida, não vai ter vida. Estão perdendo tempo, estão se desgastando, estão cometendo erros, porque muitas vezes para manter uma vida se faz loucura. É verdade. Se engana, mente, faz negócios escusos, fica insatisfeito. Tem pessoas também que nos seus relacionamentos dizem: essa aqui não é a vida que eu queria ter. Que vida que eu levo? Que relacionamento é esse? Está aborrecido, está irado. O inferno de vida. Dito dia que eu te conheci, diga misericórdia. Ela está insatisfeita. E ela estava satisfeita com o que ela comia, com o que ela tinha, mas não estava satisfeita no seu emocional. Quando o emocional está desajustado, sabe, nós damos lugar, a coisas que estão no contexto da nossa existência, não naquilo que tem o reino do céu. Quer ser perfeito? Jesus disse para aquele jovem: vai, vende tudo.
você não vai poder fazer algo. Você vai ter que tomar uma atitude radical. Vai, vende tudo, dá aos pobres. Dá aos pobres, vende tudo. Por quê? Porque você tem que desapegar aquilo que você pensa que sabe que é vida. Você tem que se desapegar de coisas. A Bíblia diz que quando Jesus disse para ele, a Bíblia diz que ele se entristeceu muito. Ele ficou muito triste, ficou muito aborrecido. E aquilo denunciou que ele estava apegado à riqueza, apegado àquelas coisas. E ele queria ter uma vida eterna dentro do seu próprio padrão. Quer dizer também? O teu padrão não é o padrão de Deus. O meu padrão não é o padrão de Deus. Amém? Tudo que nós ficamos agarrados nesta vida, Jesus vai dizer para você: se você quiser ter a vida eterna, você vai ter que abrir mão disso. Você vai ter que abandonar isso. Quem diz amém? Não se torne escravo da sua existência. Tem pessoas que se tornaram escravos da sua existência. A sua existência é uma... Ele pensa que é uma vida, então você terá apenas uma mera existência. Não terá o reino dos céus. Tem pessoas que, sabe, é escrava da existência. Enquanto se agarrar em coisas, enquanto brigar por coisas, enquanto, sabe, não quiser se desapegar dela, ela vai ser escrava da sua existência. Quem diz amém? Não tem vida. Tem pessoas que estão cansadas da vida. Não é verdade? Tem pessoas que já chegou ao ponto da sua vida que desejou a morte. Porque disse: isso aqui não é vida, né? Isso aqui não é vida. Em um momento da sua vida, sabe, da sua existência, ela desejou a morte. Porque ligou, sabe, aquela situação, sabe, como vida. Não, era apenas uma mera existência. E essa não é a vontade dos céus. Não é a vontade de Cristo. Quem está dizendo amém? Diga: Cristo é vida. Mas se Cristo é vida, se é para nós, se Cristo é vida, por que choras? Por que murmuras? Por que está triste? Porque você está ligando as coisas da vida, de ter, de comer, de vestir, na intenção ou pretensão ou suposição de ser vida. Cristo em nós dá-nos uma satisfação, diga, dá satisfação de vida. Amém? É isso que Deus quer fazer. Porque se as pessoas não forem bem resolvidas, sabe, na sua existência, elas não terão vida, ainda que pense que tenha Cristo. Esse jovem obedecia os mandamentos, mas ele não tinha certeza. Ele não tinha certeza, ele não tinha convicção. E ele foi buscar um mestre. Mestre, por que me chama de mestre? Bom mestre. Bom é Deus, né? Ele foi buscar um conhecimento. O que eu faço? De alguém num nível muito superior aos outros mestres que ele já teve na vida. E ele pergunta: o que eu posso fazer? Se eu der esmola, se eu der cesta básica, se eu fazer o bem, que bem eu posso fazer para ter a vida eterna? Bem nenhum. Paulo vai dizer que nós não somos salvos pelas obras. Quem diz amém? Nós não somos salvos, nós não temos vida eterna por causa das nossas obras. Nós somos salvos para praticar, sim, boas obras. É consequência da salvação, mas não é pelas obras. Pode ser a pessoa mais boa que for, viver a vida inteira praticando bem, dando esmola, mas se não tiver Cristo, não tem a vida eterna. E no caso em que você, nós estamos dedicando grande parte da nossa existência
Em que nós estamos nos dedicando? Qual é o tempo que nós dedicamos para a manutenção desta vida, para relacionamento desta vida, para relacionamento com Jesus, para relacionamento com o Espírito Santo, para o Espírito Santo, com relacionamento para com Deus? Qual é o tempo que eu estou dedicando? Se é Ele que me dá vida, se é Ele que é a vida, essa existência vai passar. O que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Nada. Nada. Todos, na mesma medida, de igualdade, são eternos. Apenas a sua existência será em um outro lugar. Quem está, diga amém. Aquele que vai para o inferno é eterno. Vai passar toda a sua eternidade, toda a sua existência em um lugar longe de Deus. Porque na concepção de ter vida é ausência de dor. Quem concorda, diga amém. É ausência da necessidade. É na verdade. A ausência, sabe, vamos dizer assim, de ordem, né? De moralidade. Isso tudo tem nos céus. Quem diz amém? A Bíblia diz que o reino dos céus é gozo, paz, longanimidade, bondade e alegria no Espírito Santo. Diga, isso é vida. O contraste da vida, da verdadeira vida, né? Ela é dor, é sofrimento, é tormento. Isso é o inferno. E quem vive situações assim, ele não vive, só existe. Quem está, diga amém. Isso é vida. Isso é vida, sofrimento, dor. Às vezes tem um videozinho da Amandinha. A Amandinha nasceu com muitos problemas, né? Ela não cresce, os seus ossos são muito frágeis. Menininha ainda, tem uns 6, 7 anos. Os pais crentes. E ela adora o Senhor. Ela não vê na sua fragilidade. Ela mal pode, se ela respirar, dar um espirro, quebra os ossos. Diga misericórdia. E alguém nessa posição, se não tiver Cristo, na verdade, que vida, né? Que sentido da vida ela teria para viver, continuar no futuro? A probabilidade de vida dela é chegar aos 12, 13 anos. Não tem esperança, não tem sonho, não pode sonhar em casar, não pode sonhar em ter filho, não pode sonhar. Aí você olha, aí eu vi ela adorando assim, né? Enquanto muitas outras pessoas reclamam por tão pouco, não é verdade? Reclamam por tão pouco, porque eu não tenho, isso não é vida. Mas se você entender, na verdade, o caso dela ali, olha, ela estava ali e adorava o Senhor com uma alegria nos olhos, e ainda ministrava às pessoas, né, o amor de Deus. Quantas pessoas que estão insatisfeitas, sabe, em sua vida, que dizem ter Cristo, não tem alegria, não fala do amor de Deus, não transmite a luz dos céus. Por quê? Porque quando não tiver a vida interior, e só se Jesus estiver no seu interior, é que você terá uma verdadeira vida. Você vai transmitir vida, você vai transmitir amor, você vai transmitir paz. Quem tem vida, abre mão, ou quiser ter a vida. Jesus disse, todo aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz. Isso quer dizer, você, apóstolo, vou ter que dar minha vida. Não, você vai ter que dar a sua existência. A sua, a minha, a nossa, do ser humano, na nossa humanidade, está ligada às coisas. E Jesus disse, olha, você não precisa de muita coisa, ou de quase nada para viver. Quem diga amém? Ou de quase nada. Você precisa do Espírito Santo. Você precisa da salvação que há em Cristo Jesus. Você precisa da presença do Todo-Poderoso, de Adonai. Isto é vida. Isto é vida. Salmo diz assim, a vida do homem será até 70 anos. Passou disso é cansaço e fadiga. Não é verdade? A pessoa trabalhou, chegou a 70 anos. O que ele pensava, vou aproveitar a vida, vou comer churrasco. Não pode. É sal, né? Vou
Fazer, aproveitar, não pode. Tem dor nos ossos, tem dor na coluna, tem dor de cabeça, tem enxaqueca, tem sinusite, rinite, artrite, artrose, diga misericórdia. E tudo aquilo que ele se esforçou para conquistar, na pretensão de viver a vida, é cansaço, é fadiga. Ele pegou toda a sua existência e correu atrás do vento. Canta, diga amém. E a Bíblia diz o quê? De todo o trabalho e o fado do homem, para quem ele deixará? Para quem ele deixará? Então nós dedicamos a nossa existência para o propósito de outro. Amém, querido? O pai, a Bíblia diz que o pai trabalha para dar herança para os seus filhos. Quem diz amém? Quando nós temos filhos, nós já não temos a nossa vida, nós trabalhamos em prol para dar uma boa vida, para entregar bom cidadão à sociedade, não é verdade? Para que eles tenham uma boa educação, uma boa estrutura. Mas nós temos que entender que naquilo que nós dedicamos é o que vai definir se eu vou ter vida eterna, diga vida eterna, ou uma existência eterna. Todo mundo irá existir, mas não terá vida. Muitas pessoas irão existir e não terão vida. Mas aqueles que entenderem que Jesus Cristo, diga, é vida. Diga, Jesus é vida. Ele é vida, eu vim para dar vida, né? Sabe? Eu vim para dar vida para você. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. O que eu estou fazendo com a vida que eu recebi? Eu quero dar um exemplo de um homem que deu a vida, que ele vai falar sobre isto. Gálatas capítulo 2. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dois 20 diz assim: eu já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Você nunca terá a alegria da salvação, a alegria, sabe, do cristianismo, se você não crucificar a tua existência para ter uma vida com Cristo. Quem diz amém? Paulo diz, olha, eu já estou crucificado com Cristo. Eu já estou crucificado. E a vida que agora eu tenho, eu vivo ela pela fé. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Olha só, quando Cristo vive em você, nenhum terror dessa existência te amedronta. Nada. Paulo, ele entrava na cidade. Paulo, você vai ser apedrejado, você vai ser açoitado. Eu não vivo mais. A minha vida agora que tenho, eu vivo para Cristo. Diga, eu tenho que viver para Cristo, para ter a verdadeira vida. Quando você vive para você mesmo, ou vive para as coisas, ou vive para conquistar, ou vive para se autorrealizar, você não tem vida nem nessa terra e nem na porvir. A gente contempla, às vezes a gente não sabe se
a gente errado, os outros mundo está todo mundo certo. Porque se Cristo vive, Ele é a razão da nossa alegria. Quem está, diga amém. Ah, estou passando deserto. Mas Cristo é a razão da tua alegria. Quando você se alegrar no deserto, a Bíblia diz que na sua existência Ele vai fazer o deserto florescer. Quem está, diga amém. Quando você tem alegria por Cristo, não porque isso é tristeza, porque não comeu, não bebeu, não vestiu, não calçou, e não tem nada que você venha fazer nesta vida que possa dar a vida eterna. Crucificar aquele que quiser vir após mim, quiser ter a vida eterna, sabe, crucifica a sua carne. Diga, a carne. Eu já estou crucificado, a vida que eu vivo agora nessa carne, amém? O que eu faço com a minha existência agora? O que eu entreguei ela para Cristo? Eu vivo ela para Cristo, eu sirvo a Cristo, eu adoro a Cristo, amém? Não está anulando, sabe que nós temos que trabalhar, que nós temos que resolver. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que se você estiver muito apegado, Jesus vai dizer agora, abandona. Abre mão. Toda vez que você estiver apegado a algo que se tornou o teu tesouro na terra, Ele vai mandar sacrificar. Quem diz amém? Jesus veio gerado pelo Espírito Santo. No profético Salmos diz assim: um corpo para mim preparaste, né? Foi preparado um corpo para Jesus e Ele viveu na carne a vontade de Deus. E o que Ele fez com o corpo dele? Diga, sacrificou. Ele recebeu um corpo de carne e o que Ele fez? Ele sacrificou para fazer a vontade de Deus, para fazer o querer de Deus. E o que a Bíblia diz, né? Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quem está dizendo amém? Apóstolo, o que eu faço com a minha carne? Sacrifica. Sacrifica a vontade, sacrifica o desejo, sacrifica a tristeza, sacrifica a tua frustração, sacrifica tudo. O que eu faço com essa carne? Sacrifica. Sacrifica para você viver a verdadeira vida que Cristo tem para nós. Quem diz amém? Não existe verdadeira vida sem sacrifício. Nós não teríamos a vida eterna sem o sacrifício de Cristo. Nós não viveríamos a eternidade sem sacrifício do Cordeiro de Deus. Quem diz amém? Você quer ter vida eterna? Faça sacrifício. Sacrifício para cultuar, sacrifício para congregar, sacrifício para adorar, sacrifício. Quem diz amém? Tudo nessa vida é sacrifício. Até para existir é sacrifício. Amém, irmão? O que você está fazendo com a tua existência? Não está projetando ela para a vida eterna? Bem, Lucas 12, 15. Só vou falar o que está ali, amém? A Bíblia diz que um homem plantou num ano, e naquele ano ele teve muita produção. Ele conquistou o que ele não conquistou em 10 anos. Quem está dizendo amém? Aquele ano choveu, aquele ano ele plantou, sabe, ele foi ousado, tudo tal, ele colheu muito, sabe, a ceifa já estava branca, já estava perto para colher, e ele diz assim: o que farei? Ele mandou destruir os celeiros dele, mandou construir maiores, né? E colheu, o que eu faço agora? Ele diz assim, ele diz para ele mesmo: aproveita, come e bebe a minha alma, ó minha alma, porque de tudo você tem fartura. Jesus disse: louco, você é louco, você é louco. Que resgate você dará pela tua alma? A moeda de troca na eternidade para nós termos uma vida eterna é ter Cristo em nós. Quem diz amém? O que dará? Você vai dar bens? Vai deixar tudo? Me aposentei, que vou curtir a vida, vou aproveitar a vida. Veio um troco. Sabe aquela graninha que vem de repente, né? Ele olha e vou aproveitar a vida. Não tem mal nenhum aproveitar a vida. Quer dizer bem?
usufruir daquilo que conquistou. Mas não pode esquecer que vida, a verdadeira vida, é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós temos a vida, mas muitas vezes olhamos para muitas pessoas, né, que conclamam, né, que tem a Cristo, mas não adoram, não congregam, reclamam de tudo, porque estão insatisfeitos, não é verdade? Não estou satisfeito, tem Cristo, mas murmura. Tem Cristo, não é verdade? Mas só vou na igreja quando Ele resolver minha vida. Não. Vida, não. Existência. Porque enquanto você não sacrificar a tua existência para ter vida, você não terá vida nem nessa tua existência e nem na porvir. Quem está entendendo, amém? Louco. Jesus disse: você é louco. O que é que você está fazendo? Está se apegando em coisas, está se apegando em bens materiais, está correndo. Você vai fazer um esforço enorme. Jesus falou isso para quem? Falou para um jovem judeu, religioso. Esta palavra é para quem, apóstolo? Para crente, para cristão. Quem está, diga amém. Por que decai o teu semblante? Você pode perder todas as coisas, você pode perder tudo, mas se você não perdeu a fé, você não perdeu nada. Deus vai restaurar. Diga: primeiro o reino. Muitas pessoas estão buscando outras coisas, não primeiro o reino. E quando a gente coloca as coisas fora da ordem de Cristo, nós sacrificamos outras coisas da nossa existência. Quer dizer, amém? Se dedica mais à sua própria existência, ao comer, ao vestir, ao usufruir, ao gozar, a não sei o que e tal, mas não se dedica na oração, na devoção, na adoração, no congregar. Quer dizer, amém? Eu tenho Cristo, quando eu morrer vai para o céu. Vai não. Vai não, porque quando Cristo, Paulo disse assim: agora que a vida que eu vivo na carne. O que você está vivendo na tua carne? Cristo, reino dos céus. A vida que agora eu vivo, não vivo mais eu não vivo mais para mim, eu vivo em prol do reino dos céus, eu vivo em prol, sabe, da minha família, porque eu estou orando para que ela seja salva, eu vivo em prol para que algo sobrenatural aconteça. Salva esse bairro todo, salva Gravataí todo, e que o fogo espalhe no Rio Grande do Sul, amém? Esta vida, para ter isso, apóstolo, o que eu vou ter que fazer? Você vai ter que dar a tua vida, vai ter que dar a sua existência. Nós não teríamos a eternidade no reino do céu se Ele não tivesse dado a sua vida. Paulo está dizendo assim: Ele deu sua vida por mim. Jesus deu a vida por você, por mim, por nós. Quem dá, diga amém. Ele é vida, amém. João 14,6 nós já citamos: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, né? Tem pessoas que estão vivendo de mentira, de um evangelho enganoso, que pensam, sabe, que não tem que fazer, que não tem que mudar, porque a Bíblia diz: se Cristo estiver em mim, se Cristo estiver em mim, sabe, que Cristo estiver em mim, diga: nova criatura é. Amém. Isso quer dizer que eu mudo a minha natureza. Cristo em mim, a minha natureza muda, porque Cristo tem a natureza dos céus, tem a natureza do Pai, tem a natureza do reino. Quer dizer, amém? Então o que nós temos que fazer? Renunciar. Renúncia. Aquele jovem diz: olha, eu obedeço, eu faço muitas coisas boas, eu tenho que fazer algo mais. Apóstolo, eu posso fazer muitas coisas. Não, filho, porque você está apegado a ela, porque muitas pessoas dão para buscar uma proteção de Deus. Não é verdade que Deus vai se agradar daquela esmola, daquela cesta básica, daquilo ou de outro, né? E não vai deixar faltar nada, não vai permitir, sabe, que o mal sobrevenha sobre a vida dela. Muitas pessoas usam a caridade como moeda de troca de proteção. Que diga amém? Eu vou dar, Deus vai se agradar, vou ser bom, né? Aí Deus vai ver minhas boas obras, aí, né, Deus não vai deixar aqui nenhum mal. Muitas pessoas são caridosas porque têm medo do amanhã e buscam, né, através das obras, ter uma proteção do Deus vivo. Que diga amém?
que te protege do amanhã é quando você busca primeiro o reino. Diga, primeiro o reino. A sua justiça. A justiça do reino. Tudo que você precisa, Jesus chama de demais coisas. Amém? As demais coisas lhe serão, diga, acrescentada. Quando você diz que você quer ter vida, eu quero ir para o céu. Quem quer ir para o céu? Porque essa vida vai acabar. Onde eu dizia para os homens, olha, não há garantia de vida. Não há garantia de vida. Nós estamos na iminência de entrar na tribulação. Mas quem sabe muitos não entrarão, ainda que parece ser tão pouco tempo, né? Amanhã a morte vai chamar a tua senha, diga misericórdia. E para você ter vida, você tem que se preparar, abrir mão. Não seja escravo da sua existência. Não seja escravo. Não seja escravo de uma amargura no coração. Não seja escravo de um sonho que você desejou tanto e ainda não realizou, amém? Não seja escravo de coisas e materiais, se liberte. Se liberte, Jesus disse, ó, se liberta. Você está preso a tudo isso. Vende tudo e dá aos pobres e siga-me, amém, amado? Siga-me. Por quê? Porque não era alguma coisa que aquele jovem estava preso, diga, era em tudo. Era no dinheiro. E Jesus disse assim, você não pode amar dois senhores, a Deus e a Mamon, que fala das riquezas, amém, mano? Ele ficou muito triste porque ele era muito rico, ele estava preso à riqueza. Porque através da riqueza dele, ele conquistava tudo aquilo que lhe trazia alegria, não é verdade? Paulo diz assim, eu sei ser fiel no pouco, sei ser fiel no muito. Em tudo eu sei dar graças a Deus. Quem diga amém? Nós estamos vivendo um tempo em que os corações serão provados. E para não sofrer perda, nós temos que ter, diga, Cristo no coração. Ele é o centro de todas as coisas. Ele é o alfa, o ômega, ele é o princípio e o fim. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o Rei da glória. Amém? Ele é Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. Ele é o Senhor Jeová dos exércitos. Quem está entendendo, diga amém. Ele é toda a nossa razão de viver. Tem que ser Cristo. Tem que ser uma entrega total. Não pode ser pela metade. Eu entrego tudo, eu entrego meu coração. Quando entregar o coração, está falando de desejos, ambições e sonhos. Não que você não possa ter desejos e sonhos, mas que tem que estar na mão de Deus, amém, amado? Eu busco primeiro Deus. Aí a Bíblia diz, agrada-te ao Senhor teu Deus, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Quer dizer, amém? Quando eu me agrado de Deus, eu quero ter essa vida. Busco a justiça. O Senhor se agrada. E a Bíblia diz que Deus, quando se agrada, realiza. Quem diz amém? Apóstolo, Deus não fez. É porque Deus não se agradou ainda, filho. Quem diz amém? Toda verdade é paralela, né? A Bíblia diz que Deus ama realizar o desejo do nosso coração. Mas quando o nosso coração está na mão de Deus, amém, mano? Diga, salvação requer sacrifício. Sacrifício, não há salvação sem sacrifício. Eu não posso mais viver, né? Paulo vai dizer assim, ó, não sabeis vós que não sois mais de vós mesmo, que você não pode fazer o que quer agora, sabe, daquilo que nós chamamos de nossa pretensa vida, da nossa existência. Nós fomos chamados por Cristo para fazer, diga, a vontade do Pai. Olha que Jesus diz, assim como o Pai me enviou, né? Agora eu envio a vós. Quer dizer amém? Apóstolo, qual vai ser o meu envio? A mesma forma que Deus enviou o Filho, vai enviar a nós, amém, mano? Para ser luz do mundo, para ser sal da terra, para ter alegria, diga alegria. A Bíblia diz que na presença do Senhor, até a tristeza ela salta de alegria. Quem está dizendo amém? Se você tiver Cristo, a tristeza vai vir, né? Vai chegar perto de você.
A vaca foi pro brejo. Oh glória, amanhã tem churrasco, amém, mano? Quem está dizendo amém? Fechou a porta, perdeu o emprego, oh glória, é sinal que Deus tem algo melhor para mim amanhã, amém, mano? A Bíblia diz depois de 40 anos. A Bíblia diz que os sapatos começou a envelhecer, as roupas também. Quando você começa a ter perdas, e se você tiver Cristo, você vai entender que coisas novas estão chegando para a tua vida. Não tenha medo de perdas. Porque as perdas, quando estamos em Cristo, as perdas denunciam que Deus está virando o ciclo, está mudando a fase da nossa existência, para nós termos uma vida nessa terra e uma vida no porvir. Diga vida. Diga Cristo é vida. Você que está na sua casa, como é que você pensa que vai ter vida? Só recebendo a Cristo como único e suficiente Salvador. É só ter Cristo. Aí você vai ter paz, porque a Bíblia diz que Ele é o príncipe da paz, amém? A Bíblia diz que Cristo é a razão da nossa alegria. Então quando eu tenho Cristo, eu tenho alegria, eu tenho esperança. O tempo vai passar, e o tempo dessa existência vai fechar. E quando isso acontecer, vai definir se você vai ter uma existência ou você vai ter uma vida com Deus. A existência que a pessoa não tinha vida em Cristo, ela vai ter uma existência no mesmo nível de sofrimento, chamado inferno. Quem está dizendo amém? Mas aqueles que tiverem a sua existência trocada pela vida eterna, vida com Cristo, terá gozo, paz, alegria no Espírito Santo. Quem está dizendo amém? Vida eterna, incorruptível. Não tem enfermidade, não tem mal, não tem dor, não tem lágrima. Você já imaginou ter uma vida assim? Então, quando você quiser ter essa vida, se dedique a ela. Sabe? Invista tempo nesse relacionamento com o Espírito Santo, nesse relacionamento com Jesus, nesse relacionamento com o Pai. Quem está entendendo, diga amém. Não há vida sem relacionamento com Deus. Não há vida. Se faltar, alegra-te. É o tempo que Deus preparou para você, onde você será aprovado ou reprovado. Um período de prova, ele existe na vida de todos, mas tem pessoas que vão fazer novamente a prova de novo. Diga misericórdia. A situação que ele poderia ter saído em 1 ano, ele está levando 10 anos para sair dela. Diga misericórdia. Diga hoje, eu determino viver a vida de Cristo. Te coloque em pé, eu quero orar por você. A vida, uma vida. Em João 6,35, Jesus vai dizer: olha, eu sou o pão da vida. Quem diz amém? Amém? Quem comer de mim não vai ter sede, não vai ter fome. Amém? Para você ter a vida eterna, você tem que se alimentar de Jesus. Amém, irmão? Para ter a vida eterna, você tem que comer desse pão. Mas ele diz que é a palavra, sim, a Bíblia diz que ele é o verbo de Deus. No princípio era o verbo se fez carne, amém? E habitou entre nós. E se tornou o pão da nossa vida, amém, mano? Se alimente de Jesus. Receba Jesus. Você que tem Jesus, tem alegria. Eu quero convidar você a inclinar a tua fronte, fechar os teus olhos e orarmos. Agradecemos pelo fôlego de vida. Como podemos ter essa percepção da vida, tocar, temos nosso olfato. Mas nós temos que ter um sentido da razão da nossa existência. Qual é a razão da minha vida? Paulo declarou: a razão da minha vida é Cristo. A razão da minha vida
Muitas coisas nós teremos por preciosas em nossa existência, não tem problema nenhum. Família, filhos, tudo. Mas você tem que ter o tesouro que é Cristo. Você tem que se alimentar do pão da vida.